Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana percorremos os 30 anos da marca que abriu o primeiro hipermercado em Portugal. Veja o retrato do continente. Ainda antes de Portugal entrar na Comunidade Económica e Europeia, em dezembro de 1985, abriu em Matosinhos o primeiro hipermercado português. O primeiro continente resultou de uma joint venture entre a Sonai e a francesa Promodé e teve tanto sucesso que eram organizadas excursões para visitar o hipermercado. 30 anos depois, o continente continua a ser uma referência no retalho português e o líder de mercado. Ao longo dos anos, o continente foi pioneiro na introdução de pagamentos por multibanco e o primeiro a abrir um hipermercado dentro de um centro comercial. A Sonai criou a marca modelo para grandes superfícies, mais pequenas que o continente, para as periferias das grandes cidades. Mais tarde criou o Continente Bonjour para conceitos de mini-mercados no centro das cidades. Em 2007 é anunciado um dos maiores negócios do setor em Portugal. A Sonai comprou a operação portuguesa da cadeia francesa Carrefour. Foi um passo determinante para a liderança da Sonai, já que praticamente duplicou o número de hipermercados. Em 2011, a Sonai decidiu uniformizar as marcas e todas as unidades de retalho alimentar passaram a chamar-se Continente. Hoje em dia conta com 210 espaços comerciais de diferentes dimensões. E para não descurar as mercearias de bairro, a Sonai lançou também o Meu Super, um conceito de franchising que pretende revitalizar o comércio tradicional. O processo de internacionalização deu o primeiro passo no início da década de 2000 para o Brasil, mas as dificuldades de operação acabaram por obrigar a Sonai a vender a rede de supermercados brasileiros aos norte-americanos da Walmart em 2005. Há 5 anos foi feita uma nova tentativa. Desta vez foi assinado um contrato de parceria com a empresária Isabel dos Santos para criar uma rede de hipermercados em Angola, um projeto que ainda não saiu do papel. O retalho português foi mudando ao longo dos anos, mas há 4 princípios que a Sonai segue religiosamente desde o primeiro dia: preços baixos, variedade, qualidade e serviço personalizado. Para garantir a qualidade dos produtos e reconhecer a importância dos fornecedores, o Continente criou o Clube de Produtores em 1998. Atualmente conta com 234 membros, o que corresponde a um total de 4.000 produtores. A pensar exatamente no consumidor, a empresa criou o Cartão Continente, que tem atualmente 3.400.000 membros. Além das promoções associadas ao cartão, nomeadamente nos postos de abastecimento da Galp, o Continente tem uma política agressiva de promoções para garantir a competitividade do setor. Mas a missão da empresa não se esgota na venda de produtos alimentares. A missão Continente é exatamente prova disso. Depois de mais de uma década de Missão Sorriso, a Sonai ampliou e dividiu a responsabilidade social em 3 áreas: Missão Consciente, Missão Comunidade e Missão Sorriso. E para nos falar da história e da estratégia desta empresa, contamos com Miguel Seixas, administrador da Sonai MC, responsável pela marca Continente. Miguel Seixas, muito obrigada por estar aqui connosco neste Grandes Negócios. Há 30 anos, em Matosinhos, abriu o primeiro hipermercado em Portugal. A Sonai faz parte da história do retalho português. Sem dúvida, porque a abertura do Continente de Matosinhos em 85 foi um marco não só para o retalho em Portugal, mas para o país em si. E não só em Matosinhos, como para toda a região. Eu lembro-me na altura ainda não estava na Sonai, embora já esteja há muitos anos, na altura ainda não estava na Sonai, no Continente, mas lembro-me que morava lá perto e lembro-me do que eram aqueles dias. Eram excursões, era gente de todos os lados a irem, de Espanha, de todos os lados a irem a Matosinhos para verem aquele novo hipermercado, aquela nova realidade. Por isso foi um marco muito importante para o consumo, mas foi um marco também importante para toda a cadeia de valor em Portugal, desde a indústria até ao consumo. Foi, na verdade, um marco. E na altura foi feita numa joint venture com uma empresa francesa. Porquê essa opção à época?
Nós, na altura, não sabíamos nada de retalho, por isso fomos procurar quem connosco nos podia ajudar a desenvolver este novo conceito de negócio, esta nova abordagem ao consumidor. E aprendeu rapidamente. E aprendeu muito rapidamente. Aliás, eu lembro-me que eu estive depois em Cannes, que era a sede da Promodés, uns anos depois, e o caso português era um caso de estudo, como um caso de enorme sucesso, de uma rápida absorção de todos os processos do retalho e de uma enorme aceitação por parte dos clientes. Era mesmo um caso. Foi mesmo um caso de adoção muito rápido, muito bom. Fomos muito bons alunos. Aprendemos muito rápido. E no que respeita aos consumidores e aos hábitos de consumo, Portugal também é sempre visto por empresas multinacionais que têm negócios cá como um case study, um exemplo de sucesso. Porquê é que os portugueses têm este bichinho do consumo, se assim podemos dizer, em que lideramos vendas de equipamentos eletrónicos? Somos um case study, por exemplo, para a Nespresso. Porquê? O que é que Portugal ou os portugueses têm em particular? Eu acho que os portugueses são muito abertos. Nós estamos a falar aqui de história há 30 anos, quase podemos ir ao que são os portugueses. Acho que são muito abertos à inovação, são muito abertos a novas culturas. A nossa história diz-nos isso. Andamos pelo mundo a conhecer novas coisas e a trazer novas coisas por esse mundo fora para Portugal. E eu acredito que no consumo também seja um pouco isso. A partir do momento que se estabeleçam relações de confiança entre quem vende e quem compra, é fácil desenvolver estas relações, experimentar. Por isso eu acredito que os portugueses têm essa propensão, não direi propensão ao consumo, porque os níveis de consumo em Portugal não são mais elevados que noutros países, por exemplo, da Europa, mas esta capacidade de adotar novas tecnologias, mais inovação. O continente, por exemplo, ao longo destes anos, tecnologias ligadas a formas de pagamento, tecnologias ligadas a self-scanning, ligadas a self-checkout, tudo isto tem sido inovações que nós temos colocado no mercado e que têm sido adotadas de forma fantástica, muito, muito rápida, por parte dos nossos clientes. Por isso, sublinho o que diz. Realmente os portugueses têm esta capacidade de se adaptar e de inovar e de estar abertos a novas soluções, que é muito interessante. E desde o primeiro dia o continente rege-se pelos mesmos princípios básicos: preços baixos, variedade, promoções e serviço personalizado. Isto quer dizer que a base foi logo um conceito de sucesso, que ao longo destes 30 anos não foi preciso assim tanto mexer nos alicerces. É verdade. E esses alicerces são imutáveis. Nós não podemos mesmo sequer pensar em sair desses alicerces, nomeadamente o preço baixo. As pessoas têm de saber que quando escolhem ir ao continente vão ter sempre as melhores opções de poupança. Seja em desconto direto, seja no preço base, seja no cartão, seja em descontos em gasolina, seja como seja, as melhores opções de poupança, nós temos de ser capazes de dar isso aos nossos clientes. A variedade é outro pilar também da nossa proposta de valor. E esta variedade, para além também de permitir a poupança, porque permite aos consumidores, em função do tipo de produto que preferem, escolher aquele que mais se adapta às suas necessidades, também permite aquilo que falava há pouco, trazer inovação de produtos, poder trazer maior disparidade na procura. Por isso, de certa forma, também é algo que para nós é basilar na nossa proposta de valor. Depois, serviço e qualidade também são temas básicos que para nós não podem fugir. Eu diria que nestes 30 anos, se me perguntasse o que é que mudou, eu tinha aqui engatilhado e dizia, olha, o que é que não mudou? E isto é que não mudou de certeza, porque é mesmo basilar. E eu acho que uma empresa só consegue ter sucesso durante 30 anos se for muito coerente nas suas propostas basilares. E por isso, o continente, há 13 anos, que ganha a marca de confiança no retalho em Portugal. E é por alguma coisa, é porque tem sido consistente, coerente na relação com os consumidores e com os seus clientes ao longo destas 3 décadas. Por isso, tudo o que nós temos feito, muita inovação, sem nunca mexer naquilo que é a nossa base dos preços, os princípios. Isso são imutáveis. Esses nunca poderemos. Não lhe pergunto o que é que mudou, mas pergunto-lhe como é que resume a evolução do retalho em Portugal nestes últimos 30 anos, desde que abriu o primeiro hipermercado e que de alguma forma revolucionou o formato do retalho em Portugal. Pelo meio apareceram muitos concorrentes, nacionais, internacionais, diferentes formatos, mini-mercados, grandes superfícies. Como é que foram também crescendo e adaptando-se a esta nova realidade?
É verdade o que diz. Hoje Portugal, mesmo comparativamente com outros países europeus, há poucos países europeus em que o nível de competitividade e de abertura a diferentes players seja aos níveis de Portugal. É verdade que hoje o mercado é muito competitivo. Hoje estão cá os melhores players nacionais e internacionais. E todos com propostas de valor muito evoluídas, muito inovadoras, muito interessantes para o consumidor. Por isso também a concorrência também nos faz melhorar. Isto, se não tivéssemos concorrência seria mais fácil, mas também nós não evoluiríamos todos como tem acontecido. E ao longo destes 30 anos, eu diria que a inovação por um lado, as necessidades dos consumidores por outro e a concorrência como um terceiro fator condicionaram a evolução do retalho. Nós começamos com hipermercados, por isso lojas muito grandes, com uma componente não alimentar também muito relevante, e começamos principalmente nas grandes cidades. Por isso, primeiro Matosinhos, na zona do Grande Porto, depois abrimos na Amadora, depois abrimos em Gaia, a terceira loja, depois abrimos em Cascais, depois Coimbra, depois Guimarães. Por isso fomos abrindo pelas grandes cidades, grandes unidades de grande dimensão. A uma determinada altura desenvolvemos um novo conceito, que era o conceito modelo, que depois, entretanto, também já lá vamos. Desenvolvemos o conceito modelo para cidades de menor dimensão, por isso com populações não tão grandes como Porto e como Lisboa. Que são os mini-hipers. Que são o que nós consideramos os mini-hipers. Porque se um conceito de hipermercado tem mais de 5.000 metros quadrados, pode ir até 12. Um conceito de mini-hiper tem à volta, na altura teria cerca de 3.000 metros quadrados, hoje em dia tem à volta de 2.000 metros quadrados. Exatamente na procura de nos adaptarmos às necessidades locais, daquela região, com o consumo local, com os competidores, com os concorrentes locais, etc. Entretanto, desenvolvemos também o conceito de proximidade. Por isso, hoje, em Porto e em Lisboa, nós temos uma oferta muito alargada. Temos desde os grandes hipermercados até os hipermercados, os chamados mini-hipers, 2.000 metros quadrados, nas cidades vizinhas, chamemos-lhe assim, e depois dentro da própria cidade temos o Continente Bom Dia, para compras mais de conveniência, do dia-a-dia, etc. E a própria Sonai tem outro conceito, que é o meu super, as mercearias reconvertidas nesta marca da Sonai. Certo, hoje já temos, custa-me dizer o número porque vou falhar de certeza, mas temos 160 e algo lojas, porque me abrem quase todos os dias uma nova, vou ter dificuldade em acertar o número certo, espalhadas por todo o país, e são exatamente, é um conceito de franchising, e que permite também ainda estarmos mais próximos do cliente. Por isso, nós fomos-nos desenvolvendo ao longo destes anos, cada um dos formatos per si, mas também tendo um portfólio que nos permite hoje estar numa posição. E esse desenvolvimento foi sugerido pela Sonai ou foi imposto pelos consumidores, pelos hábitos? O consumidor é quem manda. Por isso, a sugestão da Sonai, a sugestão do Continente, neste caso, para se desenvolver, é porque vê a oportunidade. Pode verbalizar. O Ford dizia que se tivesse perguntado aos consumidores, eles iam pedir todos cavalos mais rápidos. Depois, a inteligência da empresa é tentar perceber os insights do consumidor e transformar... O que é que aquilo quer dizer? Exatamente. Por isso, o consumidor não diria... Nenhum de nós conseguiria dizer exatamente o que é que pretende, mas acho que a ciência aqui é interpretar o consumidor e conseguir projetar as suas necessidades a médio e longo prazo e ir adaptando a empresa a essas necessidades. Ainda antes desta aposta mais forte em formatos de menor tamanho, em 2007 o Continente comprou a operação portuguesa da cadeia francesa Carrefour. Na altura foi, podemos dizer, um passo gigante para a Sonai, que tinha 19 hipermercados e o Carrefour tinha 12, portanto quase que duplicou o número de espaços comerciais. Foi um passo determinante na trajetória do Continente que conhecemos hoje? Foi um passo muito importante, por isso o Carrefour tinha decidido sair de Portugal e foi um passo muito importante tomarmos a decisão de crescer daquela forma. Nós sempre soubemos que era importante crescer, é importante ser líderes do mercado do retalho. Nós queremos ser, mas queremos continuar a ser. Mas na maior parte dos casos os crescimentos são orgânicos. E têm sido. Neste setor do retalho. Exatamente. E com o Continente sempre foi, por isso nós, tirando uma outra exceção de alguma cadeia mais pequena, nós durante estes 30 anos
grande parte do nosso crescimento foi orgânico. À exceção Mas desta operação do aparecendo Carrefour. essa operação, nós não a podemos deixar fugir e por isso decidimos, em boa hora assumi-la, o que nos permitiu continuar a manter a nossa posição de liderança no mercado português. Em 2011, e já abordou aqui de outra forma, a Sonai fez desaparecer a marca Modelo, decidiu uniformizar tudo na marca Continente, Continente para os grandes hipers, depois Continente Modelo e Continente Bom Dia. Porquê este rebranding, esta mudança de estratégia de comunicação também junto dos consumidores? Do ponto de vista do posicionamento naquilo que são os pilares fundamentais do posicionamento que falávamos há pouco, a questão do preço baixo, a questão da qualidade, do serviço, a marca Continente é transversal e por isso não fazia sentido nós estarmos com investimentos diversificados em três diferentes marcas. Por isso pareceu-nos que fazia sentido haver aqui alguma uniformidade. De qualquer forma, ao que ao nível da variedade e ao que ao nível da conveniência diz respeito, as marcas são diferentes. E por isso cada uma delas tem um descritivo, o Continente Modelo para os mini-hipers, que herda do nome anterior, que era unicamente Modelo, e o Bom Dia, que se transforma em Continente Bom Dia. Também aqui ligando este Bom Dia, ligando à necessidade do dia-a-dia, estar mais próximo, mais perto da nossa casa, etc. Por isso, eu diria que a razão foi que, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista das sinergias de marca, fazia todo sentido haver aqui uma uniformidade. Do ponto de vista, por exemplo, do desenvolvimento da própria marca própria, da marca Continente, que fazia sentido haver aqui havia sinergias em fazer esta uniformidade. Ela fazia sentido também pelo ponto de vista da maior parte dos pilares do nosso posicionamento. Haveria um ou outro pilar que tinha de ser depois adaptado, nomeadamente a conveniência e a variedade. Mas eu acho que o cliente percebeu muito bem esta diferença e cabe-nos a nós agora trabalhar a unidade e ao mesmo tempo sermos capazes de, na diversidade, também explicar porque é que determinada campanha está numa marca e não está noutra. Mas isso tem-se tornado relativamente evidente e tem corrido muito bem, por isso foi uma aposta ganha. E em relação às próprias marcas Continente que podemos encontrar dentro das grandes superfícies, não existe só marca própria Continente, existe My Label, existe uma variedade de marcas que são marcas próprias, mas com outros nomes. Porquê esta estratégia também? A marca Continente está muito ligada à alimentação. E aí nós também somos bastante diretos. Por isso, tudo o que tem a ver exatamente com alimentação, a marca é a marca Continente. Sabemos que há áreas de negócio em que as próprias marcas precisam de ter posicionamentos ligeiramente diferentes do que ligados ao sabor, ligados à qualidade. Sabemos que, por exemplo, falou do caso da My Label, na área das maquiagens, da cosmética. São áreas completamente diferentes. E nós tentamos posicionar a marca dentro de uma estrutura de marcas desse setor. E por isso podemos trabalhar de uma forma muito mais concentrada, criando uma marca verdadeiramente que possa combater com as marcas que são relevantes dentro desse mercado. Temos na área dos vinhos, temos na área da cosmética, temos na área, por exemplo, das bagagens, temos na área da livraria e da papelaria, com a marca Note, ou seja, não fazia sentido também misturar uma marca de maquiagem com uma marca de livraria e de papelaria. E faz sentido ter duas marcas próprias na área da alimentação, como a E e o Continente? É Continente. A marca E também tem o descritivo Continente. Há alguns produtos, principalmente produtos normalmente chamados de commodities, primeira necessidade, em que o preço ainda joga um papel fundamental. Nós aí não podemos nunca ter nenhuma questão ligada ao preço. Mas também sentimos que nós quando construímos, deixa-me começar ao contrário, quando construímos a marca Continente, construímos-a sempre definindo parâmetros de qualidade, parâmetros de sabor muito elevados. Muito semelhantes ao líder, com um preço
cerca de 35%, média, diria 35% abaixo da marca líder. É assim que nós construímos a marca Continente. Sabemos que há produtos que, pela sua primeira necessidade, diria, não conseguem ter todo este sabor que nós queremos àquele nível. E por isso colocamos a marca Continente naquele nível e garantimos o melhor preço, obviamente mantendo todos os critérios de qualidade, mas para a marca primeiro preço. Por isso são áreas onde nós mantemos as duas marcas. Por isso mantemos uma marca Continente e mantemos uma marca E. Mas ela não se substituem. Atualmente, o Continente tem mais de 200 lojas. Há espaço para crescer em Portugal, tendo em conta a dimensão do país e o facto de já estar, para a SONAI, ser um mercado já maduro. Sim, Portugal é um mercado maduro e, como há um bocado falávamos, já não com só níveis... para a SONAI, mas para quase todos, todos com os... níveis de concorrência muito elevados. É verdade que o mercado tem um número de metros quadrados apreciável, mas nós acreditamos que, trabalhando mais a área da conveniência, nomeadamente com os meus super, como há pouco falou, do franchising, trabalhando lojas mais pequenas, ainda há espaço, ainda há áreas de Portugal que não têm oferta ao nível que poderão ter, por isso há espaço nesse nicho de lojas de conveniência, crescer. em espaços maiores, não, isso aí já não vemos com grande... Não está na nossa estratégia abrir grandes hipermercados, tirando uma exceção ou outra, mas não está na nossa estratégia. E fora de Portugal? Grandes hipermercados. Fora de Portugal nós começamos a... É uma abordagem relativamente nova. Nós começamos primeiro vendendo os nossos produtos, e vendemos hoje produtos da marca Continente e produtos das marcas que falou, da My Label, da Note, da Packet, etc., noutros países. Desde logo, por exemplo, na área da Croácia, da Eslováquia, gerimos nós a componente de casa de um retalhista local, de um grande retalhista local. Vendemos produtos para os países de língua portuguesa, nomeadamente em África. Por isso nós Está a falar de produtos de marca Continente? Produtos de marca Continente. Marca Continente, marca Casa, marca Note, marca... Marcas próprias... Marcas desenvolvidas pelo Continente, diria assim. E tem sido um percurso de aprendizagem interessante. Também acreditamos que as nossas competências podem ser exportadas. Também acreditamos que é possível fazê-lo. Estamos a estudar, mas ainda não temos nada muito concreto para dizer, mas é uma área que estamos a estudar com afinco, diria. Em relação ao processo de Angola, não poderia deixar de lhe perguntar, uma vez que neste não era só um estudo que foi noticiado há uns tempos, foi mesmo um projeto concreto de entrada em Angola com supermercados. Nós, relativamente ao projeto de Angola, não tenho nenhuma novidade para lhe dar, infelizmente. Nem nenhum calendário. Nem nenhum calendário. Continuamos à espera. Ainda não fomos contactados pelo nosso parceiro e continuamos a aguardar. E assim vão continuar com essa postura passiva a aguardar o contacto por parte do parceiro. Exatamente. O negócio das gasolineiras pertencente a outras cadeias de distribuição foi crescendo em Portugal, mas nunca foi uma aposta muito forte do Continente. Porque achou que aqui não podia ser uma mais-valia como é na alimentação e noutro tipo de produtos dentro do Continente? A abordagem não foi exatamente por esse prisma, a abordagem foi pelo prisma do cartão Continente. Nós, já há alguns anos, penso que em 2007, iniciamos uma parceria com a Galp, que se chamava Vice-Versa. Era uma parceria que as pessoas faziam compras na Galp, tinham descontos no Continente, faziam compras no Continente, tinham descontos na Galp. E funcionou muito bem. Ou seja, isto de nós nos ligarmos ao líder dos combustíveis foi algo que nós valorizamos muito, e a Galp ligar-se ao líder do retalho alimentar também foi algo que valorizou, e esta parceria começou assim. A partir daí, nós temos trabalhado sempre, por isso, eu diria-lhe que o negócio do retalho de combustíveis é algo interessante, que nós estamos a trabalhar numa lógica de parceria, numa lógica diferente. Com menos investimento? Sim, com menos investimento, porque o retorno é diferente. Exatamente, mas o nosso negócio... As infraestruturas, sim, não tem que importar ou... Certo,
comprar os combustíveis. Sim, é verdade, mas o negócio dos combustíveis funciona muito como um apoio ao negócio alimentar. Nas cadeias que está a pensar, nossas concorrentes que têm gasolineiras, nós sabemos que o negócio do combustível funciona muito como apoio ao negócio, como atração para o negócio. É como se fosse uma promoção. É como se fosse uma promoção. Da mesma forma que nós fazemos promoções na carne de porco, na sardinha, no regresso às aulas, nas mochilas, alguns fazem promoção em combustíveis. Nós decidimos que fazia sentido aliarmos ao líder do retalho de combustíveis em Portugal, que é a Galp Energia, e com eles desenvolver uma parceria mais robusta, mais completa e mais alargada no tempo e na oferta. E que agora é só Cartão Continente. E que agora está dentro do Cartão Continente. Mas teve várias fases. Nós começamos por aqui. Nós, em janeiro deste ano, lançamos um produto que é inovador a nível mundial. Não há em mais parte nenhuma do mundo um produto que dê descontos num pacote completo, que se chama Energia ao Cubo, um pacote completo de gás canalizado, de eletricidade, de gasolina, de gás também em garrafa. Não há nenhum produto no mundo que faça isso. Só mesmo o produto Energia ao Cubo, que é esta parceria entre a Galp e o Continente. E lançamos agora, mais recentemente, por isso desenvolvemos esta nossa relação, dizemos que agora em total sintonia, e hoje temos um programa de fidelização único, comum, que é o Cartão Continente, e ambas as empresas focam-se no Cartão Continente exatamente para poder promover as suas marcas junto dos seus clientes. Miguel Seixas, temos assistido nos últimos 2 anos, diria eu, aos fenómenos das super promoções nos hipermercados, com descontos de 50%, 60%, 70% num período de tempo limitado. Como é que funciona a montante este tipo de ações do Continente? Ouve-se muitas vezes dizer que acaba por ser o produtor a ter que suportar o preço destes descontos que o Continente decide dar ao consumidor. É assim? Há um bocado falava-lhe da questão dos combustíveis. Na verdade, a situação é a mesma. Nós, no fundo, quando fazemos uma grande promoção num determinado produto, o objetivo que temos é exatamente atrair clientes à loja através daquele produto, e depois, se conseguirmos, depois dos clientes estarem na loja, se lhe conseguirmos vender outros produtos, ficamos todos satisfeitos. Mas sabe que em tudo o que são relações de longo prazo, e nós estamos no mercado há 30 anos, nunca podemos funcionar em lógicas pontuais de relação com fornecedores, como estava a sugerir. Se as relações não forem de confiança entre ambas as empresas ao longo dos tempos, isso não funciona. Por isso, na verdade, hoje, quando essas campanhas são pensadas, são desenvolvidas, são trabalhadas em conjunto com todas as áreas envolvidas, a montante do processo. Outra forma não poderia ser. Portanto, os custos são partilhados, digamos assim. Outra forma não podia ser. Claro. Os custos são partilhados, os proveitos são partilhados. Eu há um bocado, quando lhe falava, quando me perguntava, nestes 30 anos, o que é que o Continente inovou no consumo, eu, assim, de forma em paralelo, estava-lhe a dizer que mudou no consumo, mas também mudou em toda a indústria, em toda a cadeia de valor. Porque o retalho, eu ouvi uma conferência do professor Hermano Saraiva, uma vez muito interessante, em que ele ligava o desenvolvimento das nações ao desenvolvimento do retalho. E que, no fundo, o que dizia era, se não houver retalho, o produto não pode chegar da indústria ao consumidor. Se não houver retalho, o produto não pode chegar da agricultura ao consumidor. Por isso, o retalho também tem aqui esta função de pivotagem entre toda a cadeia de produção e todo o consumidor, de forma a poder fazer com que o produto chegue com confiança, dentro de uma marca, com confiança, com serviço ao cliente final. Isto só pode acontecer havendo estas relações de longo prazo, por isso, e é assim que funciona no preço normal de prateleira, no preço promocionado, é assim que funciona no dia-a-dia. Há muito pouco tempo ouvimos que o Pingo Doce foi multado pela ASAI por vender abaixo do preço de produção. Pode acontecer a mesma coisa ao Continente em breve? O Continente é uma empresa que cumpre a lei e, por isso, nós só vendemos produtos dentro dos parâmetros da lei. Por isso, não há nada que lhe possa dizer sobre esse tema. Por isso, todos os produtos que são vendidos no Continente são em perfeita situação de qualidade, de preço e de toda a relação normal, clara, muito transparente com todos os stakeholders deste consumidor, desde os nossos clientes, aos nossos fornecedores e às instâncias
fiscais, governamentais, seja o que for. Miguel Seixas, muito obrigada por esta entrevista neste Grandes Negócios. E antes de terminar, reveja os projetos empreendedores, os novos negócios que lhe damos a conhecer todos os dias aqui no ETV. A ideia destes nomes, Choose Your Mood, vem muito do que é a ideia dos nossos ténis, que é poder ter na pala uma zona de velcro que faz com que seja possível a pessoa escolher o seu mood todos os dias e poder utilizar um dos nossos 22 padrões nos seus ténis. E como é que surge essa ideia? Esta ideia surgiu em abril do ano passado, em que eu estava a acabar a minha tese em arquitetura e comecei a pensar o que é que queria fazer e os ténis sempre foram uma coisa bastante importante na minha vida e sempre adorei os ténis. E fez com que começasse a pensar numa nova alternativa e uma possibilidade de as pessoas poderem afirmar através do seu calçado e surgiu a Choose Your Mood, que depois mais tarde foi amadurecendo o conceito, até que quando acabei a tese me foquei mais neste projeto e com a ajuda do meu pai conseguimos chegar a este conceito inovador. Porque de facto eu trazia, e é importante frisar isto, que eu trazia água aos meus filhotes, para além de ser desagradável, porque era água fria, quando lhes estava a tirar a areia com a água do mar, eles tinham a tendência de pôr sempre uma mão, um pé, isso acontece com todas as crianças, sempre que os limpamos gostam de pôr um pé ou uma mão, e nesse sentido falei com a minha mulher na altura, isto há um ano atrás, e pensámos de que maneira é que nós conseguimos dar a volta a esta situação, de que maneira é que conseguimos resolver este problema. Primeiramente é um problema para os pais e começámos a investigar. Eu trabalho numa clínica de nutrição, que é a Clínica do Tempo, e lido muito com cosmética, dietética, e comecei a investigar de que forma é que eu conseguiria ter um produto que suprimisse essa necessidade. E encontraram uma almofada mágica porosa. Explique-nos o que é que esta almofada faz exatamente e quais são os ingredientes que permitem retirar a areia desta forma tão eficaz. Exatamente. Nós andamos em pesquisas, tínhamos de ter alguma coisa que lubrificasse a pele. Esta almofada tem dentro um conjunto de pós que faz com que, quando a almofada passa na pele, lubrifica a nossa pele e faz com que a areia caia muito facilmente de qualquer zona do nosso corpo. Posso lhe dizer que nós fizemos uma primeira produção de 1000 unidades, portanto o negócio tem um mês, já está pensado há mais tempo, mas... Disse 1000 unidades? 1000 unidades, exatamente. Essas 1000 unidades já foram todas vendidas, contra todas as expectativas que nós tínhamos. De facto a procura foi imensa, tanto no negócio online como por feiras e eventos que nós temos estado presentes. E nesse sentido... O que é que vão fazer agora? Já estamos a fazer 5000, porque acredito que até ao final do verão o investimento que nós fizemos inicial foi todo retomado e, portanto, até ao final do verão nós pegamos neste investimento e estamos a investir outra vez em mais 5000 unidades. Nós temos planos para expansão, nomeadamente, e porque este produto é um produto que nos surpreendeu bastante, porque é um produto que dá para todas as peles. Temos Angola como objetivo, porque lá é verão quase o ano inteiro, e o Brasil também. E estamos neste momento já a tentar negociar parcerias e distribuição para esses mercados. É o ponto final, o Grandes Negócios volta em setembro. Marcamos encontro. Até lá, faça grandes negócios.